tipo da deflexão, que a gente, aqueles dispositivos que a gente viu a aula passada, a impressora, né? Também o campo de Millikan, né? Entre as duas plaquinhas é ligado um potencial, né? uma bateria, né? E de modo que a placa de cima fica negativa, ó, veja que o campo está dirigido para cima, tá? E então embaixo tem uma carga positiva, tá? Uma bateria positiva, um polo positivo. Vai ser, por exemplo, um gerador de Van de Graaff, por exemplo. Polo positivo embaixo, em cima um polo negativo. Então o campo está dirigido, ó, do positivo para o negativo. Tá? Porque a gente sempre vai voltar essas duas placas, porque elas são muito importantes. Tá? E aí ele quer saber a seguinte coisa: se um elétron aqui, ó, o campo é dado o valor módulo, né? Essa distânciazinha é dado, 2 centímetros, o comprimento da placa também é dado, é 10 centímetros, né? O ângulo é 45 graus, e se estima a velocidade de disparo do elétron em torno de 10 a sexta metros por segundo. Tá? Então ele quer saber se o elétron vai colidir com uma das placas. Tá? E se a resposta for positiva, com qual placa irá se chocar e a que distância horizontal. Então ele quer saber, ó, se ele vai bater com a placa de cima, se ele vai bater com a placa de baixo, ou se ele vai passar. Tá? E, eventualmente, se ele bater, qual é a coordenada. Tá? Então, rapidamente fazer um desenho aqui. Esse comprimento aqui é L, tá? Essa distância aqui é D. Tudo isso é dado. Tá? Aqui é 2 centímetros, né? 2 centímetros, é tudo em centímetros. Aqui é 2, aqui é 10. Tá? Aqui é 10, aqui é 2. Aqui é um 2. Né? Aí você liga isso aqui numa bateria. Tá? A bateria, o símbolo dela genérico é esse aqui. Uma placa grande é positiva, uma placa pequena é negativa. Tá? Esse aqui, ó, mais menos. Tá? Aliás, vamos botar ao contrário, para não ficar. Vou botar ela de cabeça para baixo. Vou botar a bateria assim, ó. A placa menos. Ó, aqui é o positivo, tá? Aqui o positivo da bateria vai estar ligado na placa de baixo. O negativo da bateria está ligado em cima. Tá? Então a gente tem aqui um campo elétrico. A gente vai ter um campo elétrico entre as duas, ó, que a gente já discutiu no disco, né? A gente sabe que é um campo aproximadamente uniforme, né? Se você não estiver próximo das bordas. Tá? Ele vai estar dirigido para cima e as linhas são essencialmente paralelas. Tá? O elétron é disparado daqui, que tem um canhão de elétrons aqui, depois vocês vão ver também sobre o canhão de elétrons mais adiante. Esse ângulo aqui é θ, 45 graus, e ele sai com uma certa velocidade V0, que também já está estimado. Tá? Aí é o seguinte, ele quer saber... Tem várias possibilidades aqui, 4 possibilidades. Tá? A gente vai traçá-las aqui. Ó. Ele pode, ó, se a velocidade for pequena, assim, antes disso, vamos ver o que move ele. Tá? Vocês lembram que a força sobre o elétron, a força é dada pelo quê? A gente já discutiu, ó, que a força de qualquer partícula no campo é dada por Q, né? Q vezes o campo. Não é isso? Agora, a carga do elétron é menos o Ezinho, menos a carga fundamental. Né? Então, a gente já pode saber aqui que isso aqui vai ser, ó, menos, né? Ó, menos Ezinho, menos a carga fundamental, vezes o Ezão. Tá? Então, o que significa isso? Ó? E essa força aqui, ó, vai estar dirigida para onde? Para baixo. Tá? Vai estar dirigida, vou botar aqui. A força que age sobre o elétron, a força que age sobre o elétron vai estar dirigida para baixo. Ok? Então, ele vai ficar mais ou menos equivalente a um campo gravitacional. Tá? Você imagina que essa experiência, vocês estão pegando uma pedrinha e jogando para cima com esse ângulo de 45 graus em relação ao chão. Tá? E essa força aqui, vocês podem imaginar que é a força gravitacional, só que com a intensidade muito maior que uma força gravitacional.
E aqui vocês caem na situação em que é o MRUV. Né? Então, vocês lembram da situação do MRUV? A aceleração aqui, se vocês lembrarem da lei de Newton, F igual a ma. Vou pegar os módulos só porque a gente sabe. E a aceleração vai estar para baixo. Tá? Então, ó, o módulo disso é F igual a ma. Essa aceleração aqui é vertical. Né? E para baixo. Né? Tem que ser igual ó, o Ezinho, Ezão. Ezinho, Ezão. Então, você tira a aceleração daqui facilmente. Ó. A aceleração vale quanto? Vale, ó, Ezinho, Ezão. Né? Ezinho, Ezão. Sobre a massa. A massa do elétron é conhecida, essa é menos 31. Tá? Ó, então, essa aceleração aqui vai estar igual a da gravidade para baixo. Tá? A aceleração vai ser para baixo. Ó, então, a gente chega aqui, com aceleração constante, ou isso aqui se chega àquela situação do MRUV. Vocês lembram lá do ensino médio, né? Movimento retilíneo uniformemente variado na vertical. Né? Então, ele vai fazer uma trajetória o quê? Que vai ser uma parábola, a mesma da gravidade. Tá? Então, vai ser uma parábola. Na parte horizontal, o movimento ele não tem aceleração, tá? Ele só vai ter a componente, ó, os componentes, a velocidade inicial. Tem uma componente inicial Vy e tem uma componente inicial Vx. Tá? As duas são o quê? São V0, né? Que o V0 é o valor total, né? Uma é V0 cosseno, outra é V0 seno, né? Então, aqui Vy, Vx. Então, vocês lembram que na horizontal, o movimento é simplesmente MRU. Né? MRU. Ele não tem aceleração nenhuma, o movimento é uniforme. Tá? Então, vocês compondo as duas coisas, vocês concluem que a trajetória do elétron só pode ser uma dessas três aqui. Ó. Ou ele passa direitinho aqui, ó, ele vai fazer uma parábola, porque enquanto ele está se deslocando, ele vai estar inicialmente o movimento para cima, mas a aceleração é para baixo. Então, ele vai atingir o máximo e depois vai cair. Ó. Essa aqui é uma possibilidade, ó. Essa aqui ele não colide. Tá? Não tem nenhum problema, ele passa. Né? É o que ocorre normalmente naquela impressora. Tá? Ele atinge um certo máximo e depois passa direto. Tá? Aí tem a possibilidade 2. Ó. Possibilidade 2. Possibilidade 2 é ele pegar um ângulo muito baixo e cair aqui em cima no X. Então, ele colidir, aqui ele vai colidir com a possibilidade 2, ó. Aí você vai ter aqui um valor que seria, digamos, x2, ó, seria x2 é a coordenada que ele vai colidir em relação ao início da placa. Tá? O início da placa aqui é x igual a zero. Aqui é x igual a zero, tá? X igual a zero. Aqui é x igual a L. X igual a L. E aqui o eixo x. Eixo x, né? Aqui é o eixo y. Ó. O eixo y coincide aqui. Tá? Eixo y. Eixo y. Tá? Ok? Ó. Então, o que acontece? Essa é a possibilidade 2. Tá? Aí a gente teria que calcular a coordenada x2 se ele colidir com a placa de baixo. Agora, tem a possibilidade 3 também. Possibilidade 3, ele colidir. Ó, a possibilidade 3 é o seguinte, ó, essa aqui é a mais... Essa aqui ó, seria ele atingiu lá em cima, passar raspando lá ó, e não colidir, tá? Então, atingiu o máximo exatamente aqui, tá? Então, seria a possibilidade 3, ó, ele também passaria reto. Ele atingiria o máximo exatamente raspando aqui no teto, né? Mas sem bater, tá? A possibilidade 3, tá? Então, agora, a possibilidade 4, essa aqui é outra possibilidade de colisão. Então, não tem outra cor aqui. Atenção. A possibilidade 4, ele vem reto e bate aqui, ó, porque ele atingiria o máximo. Ele atingiria o máximo aqui, ó. O y máximo seria esse valor de K. Y máximo seria um valor ó, que precisaria passar pela placa. Tá? Como ele não pode passar pela placa, ele vai colidir nessa posição aqui. Ó, tá? A gente então teria que calcular esse valor aqui. Ó.
a coordenada, né? X seria essa de cá. X seria esse valor, né? Seria o x4. Então, vamos botar aqui, ó, possibilidade 4. Aqui seria o x4. Ok? Então, a gente tem que decidir aqui, fazer agora o cálculo da cinemática, das trajetórias, de modo que você saiba qual dessas possibilidades vai ser a efetivada, tá? Pode ser, ó, A1 ele passa direta, A2 ele bate embaixo, A3 ele passa raspando, né? E A4 ele bate mesmo com a placa superior, e aí você tem que calcular a posição x4. Tá? Então é isso que é feito aqui, ó, na solução. Se calcula imediatamente, ó, a aceleração. Tá? A aceleração, ó, é só substituir o Ezinho, Ezão, pela massa do elétron, para 10 a 14 metros por segundo ao quadrado. Agora vocês imaginam, a aceleração da gravidade vocês conhecem com 9,8 metros por segundo ao quadrado, né? E já é forte a beça, você sente o peso de tudo, né? Agora imagina que vocês estão num lugar, numa estrela, numa galáxia, sei lá onde, com aceleração de 10 a 14. Seria equivalente a aproximadamente 10 a 13 gravidades, tá? Então, num mundo com aceleração dessa aqui, tudo seria chato no chão, seria tudo esmagado, tá? Então, o peso de uma pessoa típica de 50 quilos, por exemplo, seria multiplicado por esse fator aqui, que seria 10 a 14 vezes isso. Né? Ou, aliás, não, 10 a 13, né? Então, seria impossível mesmo. Agora, um elétron, partícula subatômica, suporta isso sem nenhum problema. Tá? 10 a 14 metros por segundo ao quadrado. Agora, aqui você faz a cinemática, tá? Aquilo que vocês estão acostumados. Vou montar aquelas equações. Ó. Y, Y0 mais V0Y mais meio de AT2, né? Então, colocar os valores. X e MRU. Então, ele só tem o V0 cosseno, né? V0 cosseno θ, velocidade x, né? E vezes o t, né? X0 é 0, por hipótese aqui, né? Então, x é só V0 cosseno de θ, que é a velocidade x inicial, vezes o tempo. Então, vai dar a posição em que ele vai percorrendo a plaquinha até chegar ao final. Tá? E o y é que tem a parte acelerada. Tá? Então, y0, por hipótese, é 0. Tá? Aqui a gente botou o eixo exatamente aqui, eixo y. Agora, o V0y é isso aqui, é V0 seno de θ, tá? É a componente vertical. Tá? E é V0 seno de 45, tá? Componente vertical. Ó, vezes t, né? E o outro termo é meio de AT2, tá? Aqui no caso a gente sabe que o A é negativo, então já fica para baixo. Ó. Menos A, o módulo da aceleração, menos AT2 sobre 2. Tá? Então essa é a equação da posição Y do elétron. E a outra equação também importante, da MRUV, a velocidade, vocês lembram que é V0 mais AT. Né? Então no caso aqui, é V0 seno de θ é a velocidade inicial, para cima, né? E AT é a desaceleração que ele sofre para baixo. Tá? Então, a velocidade vai variando de acordo com essa expressão. Vocês devem lembrar lá do MRU. Agora, feito isso, a gente precisa saber o ponto de máximo. Esse ponto de máximo aqui, a gente sabe simplesmente fazendo o quê? Nesse ponto aqui, a velocidade y é 0. Tá? Ele vai subir, ele faz uma parábola, tem um máximo, e depois começa a descer. Tá? Esse máximo aqui é dado sempre pelo ponto onde a velocidade y se anula. Tá? Então, se anulando isso aqui, vai sobrar o tempo em que isso ocorre. Tá? Então, o tempo em que isso ocorre é simplesmente igual a 0 e tira o tempo daqui. Ó. Dá V0 seno sobre O. V0 sobre O seno. Tá? E depois, para saber a posição y, é só substituir. Tá? Substituir ó, no resto da expressão. Igual a essa 0, acho o t, V0 seno θ sobre A, e com esse t aqui, coloca ele aqui. Ó. Aqui e aqui, para saber a posição y correspondente, que é o máximo. O valor é o valor máximo que ele vai atingir aqui. Ó, feito isso, então, a y máximo, substituindo, deu 2,56 centímetros. Tá? Agora, vocês recordam aqui que a distância d foi dada como 2 centímetros.
Então, o que acontece? Vocês já estão na situação... Ó, já excluiu essa de cá. Para baixo, ele não bate, tá? Ele não bate aqui, ó. Essa aqui já excluiu, ó. Essa aqui já excluiu. E essa aqui também, ó. Ele passa numa distância, o valor máximo dele é 2,56, e esse valor aqui é 2. Ó. Então, só tem essa possibilidade. Ó. Ou ele vai passar raspando aqui, ó, né? Quer dizer, a gente tem que calcular a coordenada x onde isso ocorre, tá? E, ou ele vai passar aqui, ele pode passar aqui próximo raspando, né? E teria o máximo para cima, tá? Só que lembra que a gente só pode calcular dentro das placas. Depois das placas, o campo acaba e ele sairia em linha reta, tá? Então, no máximo, isso aqui poderia acontecer, ó, exatamente aqui aliás, na bola. Aliás, essa trecho também já fica excluída, que se acontecer aqui, já seria mais, tá? Então, essa aqui também não é possível, tá? Então, a gente só tem que saber, ó, se ele vai passar... na verdade, só vai... a gente quer fazer suspense, mas vai sobrar só essa de cá, tá? Então, vamos ver se ele, tá? Se ele bate aqui, tá? Se ele eventualmente acontecesse isso aqui, nem tem como acontecer, mas se acontecesse ele passar raspando, ele poderia passar direto, tá? Mas não tem como acontecer porque o campo acaba aqui e ele sairia em linha reta. Tá? Então, vamos ver aqui, calcular a coordenada x para ver se é menor realmente do que L. Tá? Se for menor, ele bate realmente nessa posição aqui. Então, o cálculo aqui é feito simplesmente agora, vendo para qual valor do t, o y é igual a d. Tá? Então, o que a gente vai calcular aqui? Ó? A gente quer resolver o valor do tempo para o qual a coordenada y iguala esse valor aqui, d. Tá? Então, você fala y igual a d e procura o tempo. Tá? Depois, com o tempo, você vê em x e vê quanto é que ele andou em x, tá? Para ver se cai na situação de colisão. Então, pega esse y aqui, ó, coloca igual a d e resolve para o t, tá? O que ele fez aqui. Y igual a d, tá? Aí dá uma equação de segundo grau aqui, ó, tá? Equação de segundo grau, tá? Aqui, ó, essa aqui, ó. E aí vocês usam aquele método do Bhaskara, né? Tem que achar o t, ó, na equação quadrática. Aí usa aquela fórmula tradicional, né? E acha o valor aqui, ó, tá? Aí o valor deu 6,43 nanosegundos, tá? 10 menos 9 é nanosegundos. Tá? E agora, para a gente saber a posição x, é só substituir aqui, ó. V0 cosseno é conhecido, né? É só substituir esses 6,43 nanosegundos aqui, né? 6,43, fazer essas continhas. Aí deu 2,72 centímetros. Agora vocês observam, lembram que essa placa tem 10 centímetros. Então, se a placa tem 10 centímetros, vocês caíram naquela situação em que a distância percorrida em x, ó, essa aqui é 10, ó, aqui é 10, e ele só percorreu 2,76, tá? Então, ele percorreu 2,76 e a coordenada y já era o valor da distância das placas. Então, ele fez essa trajetória 4 aqui, ó. Ele está tão acelerado que ele subiu rapidamente e, para essa distância de 2,76 centímetros, ele colidiu com a placa superior. Tá? Então, a resposta é essa. Então, o elétron vai se chocar com a placa superior a uma distância de 2,72 centímetros em relação ao extremo esquerdo das placas. Ok?